Então, a gente pôde ver tudo isso, né? E hoje a gente vai, então, avançar um pouquinho e vamos ler ali a partir do versículo 3 até o versículo 16, e é o que a gente finaliza hoje. Essa primeira parte do capítulo 16. Então, para a Lídia me ajudar, Lídia, ler para nós, se tu puderes, do versículo 3 até o versículo 16. Oh, parou tudo aqui para mim. Voltou? Voltou. Deu uma travada aqui para mim. Posso começar? Pode, obrigado. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epênito, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Amém, amém. Obrigado, Lídia. Que teste de leitura esses nomezinhos aí, hein, Lídia? Ah, olha, quando a gente olha no final ali, Júlia e Nereu, tu até volta para ver se não está errado, né? Tá Não errado, pode ser tão fácil assim. No meio disso tudo aí não pode ter Maria, Júlia e Nereu, né? Mas que bom. Então, queridos, eu quero falar hoje, começar falando a respeito dessas saudações, né? Citar ali a importância, né, desse casal Áquila e Priscila. Um casal muito importante, né? Um casal que ele foi preponderante, eu até sugeriria que vocês anotassem aí e lessem o capítulo 18 do livro de Atos, que é quando fala que eles se encontraram lá, porque eu não vou ler hoje para a gente não perder tempo com isso aí, não gastar tempo. E eu quero trazer a importância desse casal. Esse casal é um casal que morava em Roma, ele residia em Roma, então tu pode colocar aí que ele residia em Roma, só que houve um momento, uma ocasião, que no tempo do imperador Cláudio foram expulsos os judeus, muitos judeus foram expulsos de Roma e tiveram que ir para muitas cidades. Inclusive, por isso é que começou a ter necessidade em Jerusalém, porque muitos judeus de Roma
foram obrigados a sair de Roma e muitos foram para Jerusalém. Então, era um tempo de muita fome, né? Um tempo de fome ali, foi onde o decreto do Cláudio foi tirar os judeus. E esses judeus foram para Caia, foram para Corinto. Quando Paulo chegou em Corinto, vindo de Atenas, ele encontra esse casal, e esse casal ele era fazedor de tendas, era a mesma profissão de Paulo. Então, Paulo, durante um tempo, morou com eles e acabou trabalhando com eles também para se sustentar. Então, na entrada de Corinto, foi através desse casal, que continuou com eles. Depois, esse casal ele vai junto com Paulo para Éfeso. São companheiros em Éfeso também, trabalham juntos, é como se eles fossem os nômades, assim. Então, eles trabalham juntos, eles ganham muita intimidade, tanta intimidade que lá no livro de 2 Timóteo, ele se refere, o Paulo se refere a Priscila como Prisca. Prisca e Áquila, seria um apelido, né? um diminutivo. Então, tu vê que ele tinha mesmo uma intimidade com eles. Né? Então, eles foram para Éfeso, tiveram juntos com ele em Éfeso, e também eles auxiliaram muito com a chegada de Apolo. Apolo era um homem de Alexandria que chegou em Éfeso, um homem fervoroso, temente a Deus, um homem, a Bíblia diz que ele era muito bom nas palavras, mas ele era só conhecedor do batismo de João Batista. Então, ele foi orientado por esse casal. Esse casal discipulou eles, esse casal orientou eles sobre o caminho. Isso tudo também está no capítulo 18 do livro de Atos, que eu sugiro e reafirmo para que vocês leiam, vai ser muito importante. Então, é um casal muito importante, né? E esse casal é chamado de cooperadores. E aqui eu já quero pegar essa palavra para a gente poder trabalhar um pouquinho, porque dentre os elogios que Paulo referiu aqui a esses irmãos, muitos eram essa cooperação, que é operar juntos, trabalhar junto, cooperar. Então, ele está dizendo, olha, essa gente trabalhou junto comigo no Evangelho, essa gente esteve junto conosco, eles andaram junto. Então, que coisa linda, né? Tu ter cooperadores dessa obra. Né? A gente pode dizer aqui que nós somos cooperadores, muitos de nós podemos dizer aqui, o nosso irmão, nossa irmã aqui, cooperador, foi meu cooperador quando eu tive em Caxias. Foi meu cooperador. Cooperou comigo, foi um parceiro, foi uma aliança comigo na pregação do Evangelho. Então, eles foram cooperadores, né? E o que é interessante aqui, e aí eu quero me deter um pouquinho, é o que diz no versículo 4, que diz que eles arriscaram a sua própria cabeça, a própria vida. E isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Não diz quais foram essas situações que houveram, que eles tiveram que arriscar a vida, mas muito provavelmente seja alguma dessas situações quando houve aquele tumulto em Éfeso. Houve um tumulto muito violento na cidade de Éfeso e Paulo correu muito risco de vida ali e os estudiosos eles entendem que possa ter sido nessa época, nesse ambiente. Mas o fato é que há o princípio da gente arriscar a vida um pelo outro. Então, tu vê que nível de cooperação é essa, né? A gente está tão relacionado no serviço do Evangelho, a gente está tão envolvido que a gente arrisca a vida um pelo outro. Quando a gente cresce na maturidade, a gente passa a não ter a nossa vida importante, a gente arrisca a vida pelos outros, a gente dá a nossa vida pelos irmãos. A gente não tem medo de colocar a nossa vida em risco. Isso é muito importante dentro de uma estrutura de maturidade. E aí, eu quero ler com vocês o que o apóstolo João fala no final da sua vida,
lá no livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. No capítulo 12, Apocalipse 12. Versículo 11. Eu vou ler a partir do 11. Apocalipse 12. Essa eu quero que, se vocês tiverem possibilidade, que vocês leiam comigo, que acompanhem comigo na Bíblia de vocês. Apocalipse 12, a partir do versículo 11. Então, João narra aqui e deixa registrado aqui essa revelação do céu. E diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Que são aqueles que foram os remanescentes, que foram aqueles que ficaram, que foram aqueles que realmente foram aprovados, né, no juízo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, aqui a gente consegue ver esse princípio, a gente consegue ver esse dom da maturidade cristã de alguém que vence porque não ama a própria vida. Não quis se preservar, mas porque a causa dele era o evangelho. Então, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, qual testemunho? Testemunho de um propósito sendo desenvolvido e cumprido. E se dentro desse caminho a gente tiver que empenhar nossa própria vida, a gente não ama a nossa própria vida. Esses que venceram não amaram a própria vida. E no 12 diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, vai ser tempos difíceis, né? Onde a gente vai passar por situações realmente de risco, né? E a gente viu ali um testemunho do Áquila e da Priscila. Então, a gente precisa ter, né? Pedir para Deus, né? Para ter esse ímpeto, né? De não amar a própria vida. A gente anda se protegendo, às vezes não é nem a vida literal, né? Mas às vezes a gente quer preservar a reputação. Às vezes a gente não abre nem mão da reputação, né? Se alguém fala alguma coisa e tu não te expõe para tu não manchar tua reputação, porque tu ama muito a tua própria vida, né? E então, e outra característica deles, eu já quero migrar deles para outros também que são citados nessa lista de saudação para os amigos, é que eles se reuniam na sua casa como igreja. Ele se reunia como igreja na casa deles. Então, é onde eles iam, o Áquila e a Priscila, eles se posicionavam e a casa deles se tornava uma igreja, um grupo caseiro. Nessa época era isso que acontecia, eram grupos caseiros, não se podia ter templo, não se podia ter, havia um impedimento jurídico, né? O embargo ali não era nem financeiro, né? Mas era um embargo jurídico, não se podia ter por lei. Então, os irmãos se reuniam nas casas, eles abriam suas casas. E aí, mais para frente, a gente vê outros irmãos também, que eles abriam as suas casas. Se tu for ali nos versículos finais ali, quando ele diz que se reúnem com eles, no verso 14, verso 15, aquilo ali era irmãos que se reuniam em casa.
Quando diz saudai-os da casa, ali no versículo, se tu colocar os teus olhos ali no versículo 11, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Esses da casa, isso não quer dizer a família propriamente disso, mas é os da casa, os que se reúnem juntos, que estão ali orando juntos, estudando junto, adorando juntos. Então, era a gente desprendida, a gente tem que ser desprendido com a nossa casa. Um dos dons também, um dos princípios que nós precisamos aprender é o da hospitalidade. Ter a nossa casa aberta. Quem recebe, quem é hospedeiro, aí sabe do que eu estou falando. Quem hospeda na sua casa, a igreja, sabe que é problema. É problema. Imagina tu abrir a tua casa para a igreja. É criança correndo para lá, é quebrando coisa aqui, é sujando o sofá lá, é dando prejuízo aqui. É isso. A gente vai lá no Sando, lá quando a gente vai lá, volta e meia tem prejuízo, quebra alguma coisa lá, porque as crianças jogaram bola lá no pátio. Ali, um dos banheiros estava com a tampa ali quebrada. Daqui a pouco quebrou um vidro lá não sei aonde, uma porta não abre, mas por quê? Porque daí é ali um uso de muita gente, né? Então, isso é um ônus, mas, irmãos, vale a pena. Vale a pena tu abrir a tua casa, para a igreja vir para a tua casa e para esse movimento espiritual acontecer. É um abrir mão também da tua própria vida. Acaba sendo uma expressão de não amar a sua própria vida. Às vezes a gente está amando a própria casa, está amando o próprio carro. Não quer liberar o carro. Me lembro do testemunho. Bom, aqui todo mundo é bem desprendido assim, né? Mas eu me lembro a Soraya. Nós íamos no retiro, íamos não sei para onde, a Soraya disse, não, eu não vou, mas levo o carro. A Lídia, não, eu não vou, mas deixo o carro. Às vezes a gente está amando o próprio carro, está amando a própria casa. Tem casas que a gente entra, tem casa que ela é tão requintada, que ela é tão... que tu entra naquele tapete, dá até medo de pisar naquele tapete tão lindo que ele é, de tão... Fico com medo. Tu te sente intimidado naquela casa, parece que não dá para sentar no sofá direito. Parece que aquilo ali é uma coisa de revista, que não é para ser desfrutado, não é para ser usado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Abrir a casa para a vida da igreja, né? Isso não só em grupo caseiro, mas abrir a casa, chamar para visitar, chamar os irmãos para estar junto, nós ir na casa dos irmãos. Claro que a gente tenta cuidar, né? A gente tenta evitar o prejuízo, né? Mas, às vezes, acontece, né? Então, isso é uma característica da igreja primitiva. E o Áquila e a Priscila demonstravam, assim, com muita graça, assim, esse dom da hospitalidade, de abrir a casa. A gente tem que abrir a nossa casa. Né? O Tiago e a Aline são uns que abrem a casa deles, né? Aí a Aline Saraiva, a TT, a gente que abre a casa, que tem prazer de receber em casa, né? Os irmãos, né? Enfim, todos vocês, a Lídia, todos vocês, né? Com exceção de duas pessoas que estão aqui que eu não posso falar o nome. Não, estou brincando. Depois ele vai caminhando ali, ele vai caminhando, e aí ele fala de um homem que foi uma primícia na Ásia, que era o Epêneto. Ele era uma primícia, então ele é citado, ele é referido como o primeiro que foi ganho na Ásia. Então, tu vê como Paulo ele tinha um cuidado com os detalhes, né? Então, ele fala, esse foi o primeiro, isso é uma primícia. Né? Outro, ele diz ali, esses são meus companheiros de prisão. Então, ele vai referindo alguns nomes ali, esses foram meus companheiros de prisão. Fala uma outra, Maria, essa trabalhou no Senhor, nas igrejas, sabe? Essa cooperação, esse trabalho, é gente que se envolveu, é gente que deu ali a própria vida. Outro, ele fala, né, com a Pérsia, diz, olha, essa é estimada.
Um outro homem que ele fala também, que é interessante, o Apeles, no versículo 10, ele diz: esse é aprovado. Aprovado em Cristo. Aqui ele já cita que esse era um homem de provações, que era um homem que passou por provas e foi aprovado. Então, ele vai citando algumas características interessantes. E quando ele fala ali, o meu parente, ele fala ali no versículo 11, Herodião, meu parente, ou ele fala também no versículo 7, Andrônico e Júnias, meus parentes. Na verdade, não é parente familiar, porque se citava um compatriota como um parente. Então, é mais provável que ele esteja se referindo aos compatriotas do que realmente a parentes, né? Herodião, era muito provável que ele fosse um homem que tinha sido liberto por Herodes da escravidão. Então, quem era liberto por Herodes ganhava ali um apócrifo ali do nome dele. Herodião. Então, ele vai trazendo assim um reconhecimento. Quando ele fala de Andrônico e Júnias, na verdade, não se sabe se é, porque esse nome aí são nomes masculinos, mas muitos imaginam que ele esteja falando de um casal. Mas o que eu quero chamar a atenção é que diz ali, eles são notáveis entre os apóstolos. Então, uma outra característica também era a gente que era conhecida das lideranças, conhecida dos apóstolos. Por que eram conhecidos? Porque trabalhavam, porque serviam. Quem sabe eram pessoas ali, porque ali se precisava muito naquela época, pessoas que tivessem a disposição de ir, levar uma carta, levar um mantimento, levar uma roupa, levar um recado. Tinha que ter esse movimento. Então, quem sabe essas pessoas eram conhecidas dos apóstolos. Às vezes, irmãos, ninguém conhece a gente. Às vezes a gente é que nem um fantasma dentro da igreja, ninguém sabe quem a gente é. A gente não é visto porque a gente nem quer ser visto. As pessoas têm que nos conhecer pelo trabalho, pelo serviço. Não é que a gente vá fazer alguma coisa para aparecer, mas é um trabalho, é um serviço, é um empenho, é uma dedicação que nos faz ser notado. Então, eram pessoas que eram notadas pelos apóstolos, pelas lideranças. Então, isso é uma questão muito importante. Eu quero fazer uma referência também daquele irmão ali que aparece no versículo 13, Rufo, eleito do Senhor. E, igualmente, a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Aqui é muito relevante esse versículo. Primeiro, porque Rufo, quando a gente vê ali Marcos 15, muito provavelmente Rufo seria filho do Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz, Jesus. Ele é referido a esse homem ali e muitos entendem que ele é esse homem. Mas o fato é que a importância desse homem aí como eleito, como alguém que foi eleito, a importância da mãe dele tem uma estima de Paulo como se ele tivesse sido cuidado por uma mãe. Então, é como se ele fosse um irmão de Paulo. Porque a mãe dele cuidou de Paulo como se fosse uma mãe. Então, sabe que Paulo, uma das coisas que Paulo era criticado, ele era chamado de machista. Ele não reconhecia as mulheres, porque era um homem que ele não era casado. Então, isso era um estigma também negativo da vida dele. E aqui, nessa saudação, ele vê que não, que ele reconhece as mulheres, o trabalho das mulheres, a importância das mulheres na igreja. Nós vimos na semana passada, na aula passada, a vida de Febe, a importância que tinha, que foi uma mulher também que cuidou, que foi ali uma protagonista investidora na vida dele, uma patronese, lembra?
uma mulher que serviu, uma diaconisa, ela serviu. Então, Paulo fazia referência às mulheres, honrava as mulheres, né? Então, isso é muito importante vocês escreverem isso, anotarem isso, porque isso é um ponto muito relevante na caminhada de Paulo, na vida missionária dele, e nesse momento aqui que ele está saudando todo mundo. Como é bonito, irmãos, a gente saber saudar as pessoas, a gente saber elogiar as pessoas, a gente saber reconhecer as pessoas. Às vezes tem pessoas que dizem, não dá para a gente ficar elogiando muito, não dá para a gente ficar honrando muito, que senão as pessoas... Não, irmãos, tem que honrar, tem que elogiar. A Bíblia diz que a gente não pode ser hipócrita. Tu não pode falar uma coisa que tu não está sentindo. Agora, se existe ali uma honra, a Bíblia diz que é quem honra, honra. A gente elogia. Tu vê que muitos desses aqui são 27 nomes, dentre eles 9 mulheres, que muitos deles ele cita e bota o adjetivo. Fulano, o meu amado. Fulano, estimado. Fulano, meu companheiro de prisão. Essa trabalhou. É importante a gente fazer esse tipo de referência para as pessoas. É importante, isso alimenta as pessoas, né? Esse reconhecimento, assim, em honra mesmo, né? Não de forma hipócrita, logicamente, né? Então, eu queria trazer, assim, era esse apanhado geral desses nomes, desses adjetivos, né? E principalmente focar nos princípios ali de Áquila e Priscila. Andaram com Paulo, acompanharam Paulo, onde Paulo ia, eles iam também, cooperavam, cooperadores, trabalhavam junto, arriscava a própria vida pela vida daquele homem. Não é por causa de Paulo que ele arriscava a vida, era pelo evangelho, irmãos. É porque eles reconheceram em Paulo alguém que estava vivendo pelo evangelho, vivendo para o evangelho. O evangelho é a causa da vida dele, e também era da vida deles. Então, eles se arriscavam, eles se expunham. A gente tem que se expor pelos irmãos. Hoje, vai acontecer mais da gente se expor verbalmente, né? Se posicionar com irmãos que a gente conhece, que a gente acompanha. E a questão da abrir a casa. Ele reunia nas casas, não tinham dificuldades. Onde eles iam, eles abriam uma igreja, reuniam gente ali para pregar, para falar de Deus, para orar juntos, para ter comunhão. E a questão do trabalho, né? Essas pessoas que trabalhavam para o Senhor, né? E esses outros aí que eu trouxe uma referência rápida, a Primícia, o Rufo, a mãe dele, que foi como mãe de Paulo. Então, são questões aí nesse primeiro ponto, que é a saudação aos amigos, que eu acho de suma relevância. E no final, no versículo 16, ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo também vos saúdam. Claro que aquilo era uma prática cultural, né? Era um beijo. Beijo no rosto. Era um ósculo santo. Uma expressão de carinho, de afeto, de relacionamento, de amistosidade, de amabilidade. Isso é importante a gente ter essas expressões também. Muito importante a gente ter essas expressões. Claro que tem que ter um cuidado, principalmente quando se diz respeito a mulher e homem, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter uma certa distância no discernimento. Não é uma fobia de gênero, mas é uma distância no discernimento. Agora, tem que ser afetuoso. Eu gosto muito de ser afetuoso, eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de tocar, eu gosto muito. Eu tinha essa prática com meu pai, uma coisa que eu carrego comigo. Eu vi com meu pai, onde eu vi o meu pai, onde ele estava, publicamente, eu chegava, eu já era um homem já, né?
E aí eu chegava, eu ia, dava um beijo nele, encostava o rosto no rosto dele. Eu tinha prazer de fazer aquilo com meu pai. E com outros homens eu tenho prazer de fazer isso hoje na igreja, os irmãos, aí todos eu sou beijoqueiro dos irmãos aí. Um ósculo santo. Claro que a gente tem que respeitar a cultura, né? Aqui no Brasil a gente tem essa cultura. Tu vai em alguns lugares, tu imagina chega lá no Japão, Tiago, sai beijando todo mundo, os caras vão te prender, né? Não dá, né? Mas quando a gente tem assim, essa abertura cultural do afeto, tem que saber como é que é o afeto, como é que a gente demonstra afeto. Tem maneiras que a gente demonstra afeto conforme a cultura, né? Mas então era isso, irmãos. Eu queria deixar hoje, finalizando hoje aqui, essa primeira parte desse capítulo 16, desse capítulo final, para na semana que vem a gente poder trabalhar a segunda parte, que é do versículo 17 até o versículo 20, que vai falar dos inimigos que a gente deve evitar. Isso é importante a gente trabalhar com calma também para entender bem esse princípio. Tem algumas pessoas que têm que ser evitadas. A gente vai aprender isso. E algumas têm que ser saudadas e outras têm que ser evitadas. Amém, irmãos? Graças a Deus. Tem alguma pergunta, algum acréscimo, alguma coisa, a gente pode ter o tempo. Eu acho que foi mais tranquilo, assim, né? Pelo menos a minha impressão é que foi bem tranquilo, assim, a explanação dos princípios, mais ou menos o que a gente já vem trabalhando, né? Fique à vontade aí, quem quiser falar alguma coisa, a gente tem um tempinho.